E aí, pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre duas estratégias de opções usando indicadores técnicos, né? Questões gráficas ali, porque muitas vezes, dependendo da estratégia que você quer montar com opções, você quer pegar ali um momento em que a ação vai fazer algum movimento de alta ou de queda, tá? Isso aqui foi uma estratégia que eu vi e tentei dar uma olhada aqui. Parece que algumas vezes funciona, outras não, né? Então, muitas vezes a pessoa achar que a estratégia vai funcionar 100% das vezes, isso não existe, tá? Então, eu vou tentar falar aqui quais são esses indicadores, quais seriam as formas aí de se operar, né? E também até falar um pouco aí o que, que você poderia fazer de diferente, tá? Na hora de montar a sua estratégia com opções. Para quem não me conhece ainda, me chamo Edivane, criador aqui do canal Foco na Renda, e hoje a gente vai falar um pouco aí sobre é, mais essa questão de análise gráfica, né? Muitas vezes a maior parte de minhas operações não são todas baseadas em questões gráficas, né? Eu faço mais venda coberta e venda de put, então para mim muitas vezes é mais importante a questão da qualidade das ações do que o gráfico, né? Claro que eu sempre dou uma olhada ali no gráfico para ajustar uma entrada, mas não é o principal. Então essa aqui seria mais para aquele tipo de estratégia mais especulativa, né? Em que você precisa acertar a direção do ativo. Aí, há um tempo atrás eu tinha visto aí uma estratégia, né? Em que você utilizaria aí dois indicadores técnicos, tá? Seriam aí as bandas de Bollinger e o RSI, né? O índice de força relativa, tá? Então, são dois indicadores que você consegue colocar ali. Depois eu vou mostrar aqui no TradingView, né? Que eu uso ali, é gratuito, dá para colocar lá no Profit, para quem usa o Profit também. E querendo ou não, seria uma estratégia mais de volatilidade, né? Só que talvez eu vi isso mais pro pessoal usando lá na bolsa americana, né? Então talvez não funcione tão bem aqui, apesar de eu já ter visto estratégias de swing trade, né? Em que você usa esses indicadores técnicos. Então a primeira estratégia seria baseada em que, né? A ideia é o seguinte, aí depois eu vou mostrar no gráfico para ficar mais claro, né? O preço, você vai esperar o preço, né, do ativo fechar acima ali, fechar fora e na banda de Bollinger superior, né? Que a banda de Bollinger tem vão ter três, na verdade, médias, né? Uma superior, uma central e uma inferior. Então você vai esperar um candle fechar acima da banda superior, né? Fazer um desenho aqui, um rabisco, só para quando fechar um candle lá fora seria um candle verde, né? De alta. Aí você seria o primeiro ponto. E teria também o RSI. Esse RSI, apesar de ser aí o índice de força relativa, tem as pessoas que costumam dizer que se ele está acima de 70, quer dizer que o ativo já está muito caro, está muito esticado, está na hora dele voltar um pouco. Mas isso não quer dizer que o ativo não vai continuar numa tendência de alta e vai fazer uma reversão, né? Mas talvez ele vai pelo menos descansar um pouco ou voltar um pouco. E aí, na estratégia original que eu vi lá, falava para nesse momento aqui você montar uma trava de baixa com call, né? Ou seja, você vai ganhar na queda do ativo. Você só vender uma call é muito arriscado, né? Porque se o ativo continuar subindo, sua perda é ilimitada. E então você montaria uma trava de baixa, um call, e num delta lá mais fora do dinheiro, né? Um delta inferior, abaixo de 20. Tá? Então você ainda deixaria, né, um espaço para o ativo subir aqui mais um pouco e ainda talvez sua trava, né, estaria ali mais acima na expectativa de que o ativo voltasse a cair. E a segunda estratégia seria o inverso disso aqui, né? A gente já pode falar aqui e depois mostrar no gráfico. A segunda estratégia você vai esperar o preço fechar abaixo da banda, né, inferior de Bollinger. Em algum momento o ativo fecha aqui abaixo, né, dessa. Se bem que aqui ficou errado, né, gente? Por isso vai estar lá na frente.
esperar um candle que fechasse abaixo, o RSI abaixo de 30, né? Então precisaria combinar esses dois indicadores, né? Os dois aí estarem falando a mesma coisa. Então você acreditaria que o ativo já caiu muito, né? O RSI está indicando lá que já está numa região de sobrevenda, né? O pessoal já vendeu muito. Então estaria no momento desse ativo dar uma corrigida, né? Voltar a subir. E aí você poderia montar uma trava de alta com put. Novamente com delta lá mais baixo, de 20, né? Ou inferior. Que aí você deixaria um espaço aqui para o ativo ainda andar um pouco aqui e voltar, né? Para essa trava sua. Tanto a trava de baixa com call ou a trava de alta com put, a única coisa que você precisa é que o ativo não passe aqui sua região, né? Ela ficando aqui para cima, você ganha dinheiro. Então eu joguei aqui os indicadores, né? Então eu estou aqui com a banda de Bollinger, não sei aí qual seria o mais correto de falar. E aqui embaixo a gente tem o RSI. E aí aqui o RSI, né? Já veio por padrão aqui marcado os níveis, né? 70, 30 e tem aqui também o de 50, né? O intermediário. Tem outra galera que acredita que se o RSI está operando abaixo de 50, a tendência predominante é de baixa. Se ele está operando acima de 50, a tendência predominante é de alta. Então tem isso também, esses indicadores. E aqui é o que eu falei, né? As bandas de Bollinger. Ou seja, né? A gente tem uma banda superior e uma inferior. Em momentos em que a volatilidade diminui, essas bandas ficam mais próximas, né? Então o ativo que não está em tendência, né? Está lateral. Em algum momento ele sai. A gente já começa a perceber que talvez nem sempre vai dar certo. Vamos olhar aqui o que seria a primeira, né? Esperar um candle fechar acima, fora dessa banda superior, que seria a vermelha, né? Então, esse candle ali fechou fora, mas aí, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui essa linha tracejada, né? Eu estou aqui parado em cima desse candle, mas a gente vem aqui no RSI, ele ainda não fechou fora. Então ali ainda não seria o momento de montar a estratégia, né? Aí no próximo candle, aí já estava satisfazendo as duas condições, né? É um candle que fechou fora da banda e também tem o RSI que está acima do nível de 70, né? A linha do RSI aqui está acima do nível de 70. Então você poderia, nesse momento aqui, depois de fechou esse candle, né? Isso aqui está com um candle diário, tá? Então no dia seguinte teria como você montar a estratégia que seria fazer aí uma trava de baixa, né? Fora do dinheiro. Vamos imaginar que talvez a trava de baixa ficasse por aqui, né? Papel aqui por volta de próximo de R$14. Uma trava de baixa entre 14,30 e 14,50. Nesse caso aqui a gente vê que teria dado certo, né? Porque depois de você montar essa operação aqui, o ativo corrigiu e caiu, né? Imaginando que você teria feito uma trava de baixa com vencimento, né, lá para frente para receber ali um dinheiro. Não vou ficar explicando aí o que é a trava de baixa, né, com call e a trava de baixa com put, a trava de alta com put, mas aqui no canal tem vídeo falando sobre as duas, tá? Só para o vídeo aqui não ficar muito longo, tá? A gente vai falar só sobre a estratégia. Aqui atrás a gente vê que teve outro momento em que teria dado certo, né? O ativo fechou fora da banda, o RSI estava acima de 70, depois o ativo corrigiu, né? Ele teve uma queda. Outra coisa que eu imaginei, talvez ao invés de fazer essa trava baixa, né, com call, porque nessa trava o seu ganho é menor, né? E seu risco é maior. Então talvez o que eu imaginei porque então não comprar uma put a seco, né? Fazer uma compra de put a seco que você ganharia ali e colocaria ali aonde que você quer sair. Se essa put dobrou de valor, eu já vou sair, né? Talvez então o ativo, quando fez isso aqui, você começou a perder dinheiro. Aí logo que ela veio aqui, pelo menos para essa média central aqui, talvez já era o momento que você poderia sair.
Muitas vezes quando o ativo chega aqui nessa média central, ele faz um repique, tá? A gente viu dois casos que deu certo. Vamos ver aqui. Talvez aí, aqui já é um que não deu certo. É o que eu te falei. Não vai funcionar 100% das vezes. Talvez não funcione em todos os ativos. Então tem que fazer um estudo antes, né? Então aqui mais uma vez, o candle fechou lá fora da banda, né? O RSI tá lá acima do nível de 70. Mas aí você faria aquela operação esperando uma correção. E não foi isso, né? Você montaria a operação aqui e o ativo continuou subindo e não caiu, né? Então, em nenhum momento ele ficou aqui abaixo da região em que você teria montado a operação. Talvez só para a operação lá de trava de baixa com call, dependendo aonde ficou, né? Aí talvez até daria para sair com lucro. Mas se fosse uma compra de put, não daria certo. Agora a gente vai dar uma olhada no contrário, né? Que seria o ativo fechar abaixo, né, da banda inferior aí, de Bollinger, e o RSI ficar lá abaixo de 30, né? A gente vai procurar aqui agora, ver que não teve nenhum. Aqui, por exemplo, o RSI estava abaixo de 30, mas não chegou a fechar nenhum candle fora da banda, né? Aqui o ativo está subindo de novo. Aqui começou a ter o ativo fechando aí fora aqui da banda de Bollinger, mas o RSI ainda não estava confirmando. Então aqui, né, nessa aqui daria entrada. O ativo fechou aqui fora da banda inferior e o RSI bateu ali abaixo do nível de 30, né? Por pouca coisa ali, mas bateu. Então aqui agora, nesse momento, montaria na estratégia original, né? Você montaria uma trava de alta com put. Então você vai vender uma put aqui mais fora do dinheiro, né? Eu falava lá de um delta abaixo de 20, então é uma operação mais conservadora. Né? Você montaria uma trava de baixa, de alta com put. No momento, se até lá no vencimento o ativo estiver acima aqui dessa trava, daria lucro. Mas, por exemplo, se sua trava, né, fosse muito longa, estivesse lá para frente, então nesse momento, a partir daqui para frente, essa trava já começaria a dar prejuízo. Aí por isso que eu falei que talvez seria algo a se estudar melhor e fazer compras a seco nesse momento, né? Então aqui nesse momento, a gente está acreditando que o papel vai subir, vai ter um repique. Talvez seria mais interessante, então, fazer uma compra de call, né? Que aí quando o ativo, uma compra de call ali na linha do dinheiro, levemente, OTM, né? Para pagar mais barato. Então, quando o ativo sai aqui dessa região de preço e volta lá para a média, essa compra de call, ela daria lucro, né? A call ganharia valor, então já teria como você fechar essa operação no lucro, tá? Eu sei que o interessante mesmo era fazer um backtest, né? Mas eu até hoje não achei uma ferramenta aí onde a gente consiga fazer backtest em opções, né? Provavelmente tem alguma uma ferramenta paga aí, mas eu não encontrei ainda. Vamos ver se a gente acha então aqui agora algum outra, né? Bom, aqui também, né? Então estaria. Não, aqui não. Aqui de novo, fechou fora, tá fora da banda. O ativo tá ali por pouca coisa abaixo do nível de 30. Então aqui seria um momento em que a estratégia, né? Porque aqui a gente já tá vendo o gráfico lá para frente, mas imagina, né? Que você teria só isso aqui, né? Você só estaria enxergando isso aqui. O RSI lá abaixo de 30. Esse candle fechou abaixo do fora, né, da banda inferior de Bollinger. Então você sabe que você montaria uma estratégia esperando a expectativa que o ativo vá voltar pelo menos ali para a média, né, ou que vai subir. Estaria já sobrevendido, teve uma queda. Então aí você montaria lá a estratégia. Tá? E aí o que a gente vai ver aqui depois. Aí igual eu falei, né? Talvez aqui para a trava de alta,
foi a trava de alta com put e fora do dinheiro, talvez não fecharia com prejuízo, né? Talvez ainda daria lucro. Imaginando que você fez essa trava aqui um pouco fora do dinheiro. Então, em todo esse momento aqui, uma passagem do tempo, uma trava de alta com put, ela vai se desvalorizando com o tempo, mas como você recebeu o dinheiro, né, lá no início, não tem problema. E talvez a compra da call, né? Você comprou uma call aqui um pouco levemente OTM, ou mesmo aqui na linha do dinheiro, como demorou um pouco aqui pro ativo ir, né? Só depois de. Isso aqui foi no dia 31 de julho, só lá no dia 17 de setembro que o ativo subiu, então eu acredito que não daria lucro se você tivesse comprado uma call, né? Demorou muito pro ativo responder e subir, tá? Então aqui provavelmente não daria lucro. Eu imagino que não. Que aqui não chegou a dar, né? Aqui triscou aqui no nível de 30, tá? Então aqui se entrasse, né? Pelo menos a compra a seco daria lucro, tá? O ativo andou bastante aí. Aqui já seria o contrário, né? Então aqui, por exemplo, se você tivesse montado lá esperando a correção do ativo, né? Você ia perder dinheiro, né? Que a gente vê que o ativo depois disso aqui ele subiu. Então a ideia aqui era mais passar aí, né? Essa estratégia usando esses dois indicadores. E aí cada pessoa pode ir lá e tentar colocar os ativos, né? Que ela gosta de ficar olhando, tá? E ver se compensa aí, talvez, né? Montar esse tipo de estratégia. Muitas vezes uma estratégia ela não consegue se encaixar em todos os ativos. Vão ter ativos que vão respeitar mais, tem outros que não, tá? Não tem muito disso também. O vídeo de hoje era esse, espero que tenha gostado e até o próximo.